RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe. Ao longo de 35 anos, a CST cresceu com e para as pessoas. Celebramos uma história marcada pela inovação e pela evolução tecnológica. O nosso sucesso é partilhado por todos. Juntos, construímos um futuro promissor. Olhamos para o futuro com otimismo, comprometidos em continuar a inovar e a servir o nosso país. 35 anos, CST, somos nós. Obrigado por fazeres parte da nossa história. O nosso primeiro tema para análise hoje continua a ser uma polêmica que já foi discutida aqui na RSTP na semana passada. Tem a ver com as denúncias que têm sido feitas contra o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Silva Gomes Cravide, uma denúncia assumida sobretudo nesta última vez, digamos, pelo jurista e antigo juiz também, Algério Amado Vaz. Ele denuncia Silva Gomes Cravide, pelo menos para já, por 2 crimes ou, se não, envolvimento sexual com 2 menores, um caso, segundo Algério Amado Vaz, aconteceu há mais de 20 anos, mas diz ele também que há um outro caso mais recente de 2021, a qual ele denuncia Silva Gomes Cravide pelo envolvimento com menores. O que se sabe para já é que Silva Gomes Cravide apresentou uma queixa-crime contra Algério Amado Vaz e também contra o jornalista Oscar Medeiros, a jornalista correspondente da RDP África, que também nestas últimas semanas noticiou repetidas vezes ou deu o segmento efetivo deste caso, das denúncias e declarações do Algério Amado Vaz. Sabe-se também que uma das supostas menores daquela altura, agora com 36 anos, veio desmentir Algério Amado Vaz, afirmando que na altura tinha 18 anos, era maior de idade quando se envolveu com o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, na altura juiz, não era presidente do Supremo Tribunal de Justiça, e declarou ela ter tido uma relação demorada ou longa, de mais de 10 anos com Silva Cravide, que nunca teve filhos com a pessoa e desmente assim Algério Amado Vaz, confirmou sim que se envolveu com Silva Cravide depois de um processo crime também que Silva Cravide fez o primeiro interrogatório ao acusado, uma pessoa que foi depois condenado por ter violado esta hoje senhora. Mais recentemente, o que temos são as declarações do presidente da República, Carlos Villanova, que nesta última semana decidiu fazer uma pequena passeata nos arredores da presidência da República, mas veio sobretudo sublinhar aqui a sua preocupação com esta polêmica envolvendo o presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Carlos Villanova defendeu a necessidade de se investigar esta denúncia, mas diz que o Procurador-Geral da República lhe teria dito ou lhe disse que não há mecanismos para se investigar o presidente do Supremo Tribunal de Justiça, porque, segundo as leis, o processo teria que ser submetido ao próprio Silva Gomes Cravide, portanto, está-se aqui perante um imbróglio jurídico que ter-se-á que encontrar uma forma de ultrapassar. Villanova, que foi mais longe, disse que vai convocar para a próxima semana um Conselho de Estado para analisar a situação da justiça em São Tomé e Príncipe. Carlos Semedo, tentei fazer aqui um apanhado sobre esta situação, mas eu acho que para já vamos pedir a sua ajuda, sobretudo para compreender uma vez mais
o que diz o Presidente da República ter ouvido do Procurador-Geral da República que não há possibilidade de se abrir uma investigação para já contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É verdade? É este seu entendimento também, de acordo com o Código Penal e com o Código de Processo Penal, não há possibilidade de se investigar estas denúncias? Muito obrigado, Josimar. E o assunto é, de facto, muito sério e, segundo agora também me diz, e o que eu já ouvi, há um certo alarme social que convém apaziguar. Começando precisamente por esta última das três que resumi, podemos dizer o seguinte e devemos dizer o seguinte: sim, Sua Excelência, Sr. Presidente da República, como primeiro magistrado da nação e garante do funcionamento das instituições públicas, manifestou a sua preocupação e, sim, veio dizer que, como devia ter dito, espera que estes factos sejam investigados cabalmente. Portanto, ele não pode dizer mais, ele não pode pedir investigações, ele não pode denunciar os crimes, ele só pode dizer o que disse no seu discurso. Quanto à informação que ele passa, daquilo que ele entendeu que o Procurador-Geral da República lhe disse, cabe um esclarecimento e com as palavras claras, como eu costumo dizer, e menos num discurso menos rápido. É o seguinte: de facto, a Procuradoria-Geral da República não tem competência para investigar um juiz do Supremo Tribunal de Justiça, quer seja ele presidente, vice-presidente ou qualquer juiz do Conselho Superior ou não. Porquê? Porque a lei, o Estatuto do Magistrado Judicial, declara que só um juiz conselheiro pode julgar outro juiz conselheiro, ou, na falta desse juiz conselheiro, um juiz desembargador designado pelo Conselho, ou, na falta de um juiz conselheiro para investigar, o Procurador-Geral da República designará. Portanto, nunca ninguém, no Estado de Direito Democrático que São Tomé e Príncipe fica por ser submetido a julgamento. Só o Presidente da República fica fora de qualquer perseguição ou julgamento, veja, por crimes cometidos fora do exercício da presidência. Isto é, por crimes que não sejam cometidos por causa da presidência e durante a presidência. Por estes, ele pode ser perseguido criminalmente, julgado e demitido. Bom, mas se ele comete um crime de homicídio ou comete um crime de furto ou qualquer outro, só depois de terminar o exercício da função é que ele pode ser perseguido criminalmente. Entendam, já quanto ao Presidente da Assembleia Nacional, Primeiro-Ministro, Presidente Supremo ou qualquer outra entidade, Josimar, sempre podem ser julgados independentemente do cargo. Portanto, esclarecendo, o que o Procurador-Geral da República diz é que o Ministério Público, embora titular único da ação penal, não pode, nestes casos, investigar ou deduzir acusação sem que, porque ele não tem essa legitimidade, porque a lei lhe o retira, e transfere isto para um juiz conselheiro. Ora, o Procurador-Geral da República pode fazer o seguinte: pode pegar na denúncia do Sr. Eugério, na reportagem pública, isso é muito claro, e nas próprias palavras do Presidente da República, juntar tudo isto num único dossiê e transmitir esse dossiê ao Conselho Superior da Magistratura. Ora, sendo Silva Gomes Cravedo presidente por inerência do Conselho Superior, há um vice-presidente, e na ausência do vice-presidente, há o juiz mais velho, como juiz, que assumem imediatamente o poder de receber essas denúncias, classificar este processo, indigitar um juiz conselheiro para fazer o inquérito, e é esse juiz conselheiro que formula a acusação. Portanto, há mecanismos para perseguir o senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça,
desde que as denúncias sejam sérias, desde que os factos sejam relatados. E depois já podemos falar acerca disso, esclarecendo qual é a situação das prescrições, da natureza dos crimes e dos procedimentos criminais. Portanto, há mecanismos, sim, para fazer, e o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça não pode intervir, e a partir do momento em que a denúncia chega ao Conselho Superior, suspendem-se as funções por iniciativa do Conselho, sem que a única pessoa que não pode, duas pessoas não podem votar ou participar. O próprio Presidente do Supremo, que está impedido por lei, e o representante dos funcionários públicos no Supremo, no Conselho Superior. Estas duas pessoas não podem votar. Agora, todos os outros membros podem votar e escolher um juiz conselheiro, mesmo que não pertença ao Conselho Superior. O doutor Lionel, ou a doutora Eurídice, ou o doutor Samba. Carlos Semedo, a informação que se tem é que o Ministério Público recebeu uma denúncia pública e terá remetido esta denúncia ao Conselho Superior de Magistratura. E mais, eu também falei com alguns elementos do Ministério Público que dizem, neste caso de abuso sexual de menores, sobretudo desta última denúncia que o Algério Amado Vaz faz, de um caso supostamente de 2021, tratando-se de um caso enquadrado na atual legislação que consagra o crime de abuso sexual de menores ou de adolescentes como crime público, supostamente o próprio Conselho Superior de Magistratura, por tratar-se de uma denúncia contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, deveria ter iniciativa processual própria. Isso deveria processar-se assim, ou seja, eu quero esclarecer duas questões. Se o Ministério Público, de facto, e como nos confirmaram alguma fonte, remeteu esta denúncia ao Conselho Superior de Magistratura, há prazos, como é que se processa isso? Já explicou, certamente o vice-presidente e outros elementos darão sequência, mas o que eu quero confirmar é a outra questão que dizem membros do Ministério Público, se o Conselho Superior de Magistratura também deveria ter ou pode ter iniciativa própria quando se trata de denúncias de crimes públicos. Sim, tem razão as duas informações que obteve. O Ministério Público, como eu já expliquei antes, não tendo competência para a investigação e perseguição de um crime cometido por um elemento do Supremo Tribunal de Justiça, remete para o Conselho, que é a única entidade, o Conselho Superior da Magistratura Judicial, é a única entidade com poderes disciplinares de toda a esfera judicial. Só não tem poder disciplinar contra o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. Mas tem, porque esse Presidente do Supremo Tribunal de Justiça é um juiz conselheiro, tem competência e legitimidade para instaurar um processo autonomamente, tomando conhecimento dos factos. O vice-presidente, neste caso, que é a pessoa que tem que recolher estes elementos, despacha no sentido de deferir a competência a um juiz da escolha, ou que esteja disponível, no sentido de proceda o senhor juiz conselheiro às diligências necessárias de instrução, procedendo à recolha de prova, à audição das testemunhas, à audição da mãe da menor, à audição do Silva Cravide, à audição do Algério, não é? E formula uma acusação afinal. Sim. E não há propriamente um prazo para isso, tem que atuar como tal. Percebeu? Mas diz, salvo erro, eu li o processo penal que diz que essas participações contra juízes assumem caráter de urgência, salvo erro. Sim, assumem caráter de urgência, são processos urgentes por uma razão simples, porque há duas situações, independentemente, Josimar, do crime em si, isto é, do crime do artigo 171, 172, 174, qualquer que seja o crime, e tenha-se em atenção que se só existe gravidade, pena punível de 2 a 8 anos ou de 3 a 10 anos, é muito grave, não é? Não vamos entrar em aspectos muito técnicos, se aquilo for, veja, com menor de 14, isto é, até aos 14 anos, ou com menor entre 14 e 16,
Por isso, se a criança tiver, ou se a menor tiver 16 anos e um dia, já só depende dela a queixa. Até lá depende por se tratar de crime de natureza pública, que participação de qualquer autoridade pública, diz a lei, ou denúncia de qualquer pessoa, ou queixa dos ofendidos. Percebeu a ideia? Portanto, o crime tem, de facto, natureza pública, o crime tem natureza urgente. E só um pequeno aspecto, Josimar, é que, como eu ia dizer, meus queridos amigos, independentemente do cometimento do crime, o simples facto de se fazer a afirmação de tal gravidade, em dois momentos, independentemente de saber se o crime está prescrito ou não, isto é, se a criança tiver entre 14 e 16, quando há o primeiro contacto sexual, este crime não prescreve. Pronto, só para terminar. E só outra coisa, Josimar, que eu não Não prescreve se for depois de 2012, certo? Se for depois de 2012. E não prescreve. E não prescreve se for anterior a 2012, mas a minoridade continuar depois de 2012. Está a perceber? Portanto, porquê? Porque só com o último ato de consumação é que começa a contar o prazo de prescrição. Se esse ato de consumação foi continuado, porque o crime de abuso sexual ou o crime de violação é outra noção que eu não vou esclarecer muito para não complicar. Josimar, é um crime chamado um crime continuado. Tantos atos de vivência são tantos crimes praticados. Bom, só para outra coisa, só para terminar. Josimar esclareceu o seguinte, que consta que a própria senhora, hoje maior, declarou que manteve relacionamento com o senhor enquanto juiz depois de um processo-crime na qual a senhora era ofendida. Ora, isso também é crime. É um outro aspecto que ninguém não tinham dito e que ninguém está a querer discutir. Se um juiz, na pendência de um processo na qual ele atuou como juiz, na qual era ofendida uma menor, na qual ele venha ter relações de sexo com essa menor, ele é criminalmente responsável por um crime gravíssimo. E mesmo que esse crime... Espera, só para terminar. Não, eu ia só dizer que a senhora não precisa, que foi exatamente durante o processo. Ela diz que um tempo depois não fica claro para já se foi durante ou após a conclusão Josimar, do processo. Vamos lá ser claros, que é muito grave. Pouco importa que seja 1 ou 2 anos depois. O facto que lhe disse é o seguinte: o juiz exerceu as altas funções de Estado que só a lei lhe confere, de decidir numa questão na qual uma ofendida estava submetida a um procedimento no qual ele foi titular como juiz. Não interessa que tenha sido meio ano ou um ano depois. Ele está, assim como se você decide qualquer coisa, ou se há um familiar seu, ou se há um parente seu, você não pode voltar a intervir. Não pode. Está a perceber? É o caso dos indivíduos que roubam dinheiro do Estado e que depois vão para cargos públicos. Não pode. Portanto, vamos lá esclarecer. Este é um crime, é outro facto que o Conselho deverá ter notícia dele, pegando nas palavras da mãe da menor, e vocês desculpem levar um pouco mais de tempo, mas é muito sério, estamos a falar da quarta figura do Estado, e como Arsemiro já disse na semana passada, Liberati para o Presidente, isto tem que ser levado às últimas consequências, esclarecido. Mas, só para terminar, é o seguinte, Josimar, independentemente de ser ou não ser criminoso o ato, esta circunstância, que ainda por cima o Josimar acaba de expor da mãe ter dito isso, leva a que... Não, a própria senhora. Sim, a própria senhora. Leva a que o Conselho Superior possa recolher este elemento e mandá-lo para a Assembleia Nacional, porque, veja, a dignidade da função é motivo para a demissão de um juiz. Estão a entender onde é que eu quero chegar? Obrigado por me terem dado... Carlos Medo, ainda consigo. Há aqui uma queixa-crime que é apresentada pelo presidente do Supremo Tribunal de Justiça, que para já, através do seu diretor de gabinete, nega estas denúncias, nega ter praticado estes atos do qual vem sendo denunciado. Eu pergunto, esta denúncia, que tratamento o Ministério Público deve dar? Ou seja, como é que se lida com isso, sabendo que o Ministério Público, a priori,
está impedido de investigar a tal denúncia para comprovar se é verdadeira ou não, como é que poderá tratar a queixa-crime para comprovar se ela também é de facto caluniosa ou não, como alega o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça? O que é que acontece? É uma questão interessante, é uma questão muito interessante. O que é que acontece? O seguinte: o Ministério Público, neste caso, tem completa autonomia e completa legitimidade, porque se trata de crime eventualmente praticado por terceiras pessoas em relação ao Presidente do Supremo Tribunal de Justiça. É um crime comum. É um crime como você diz, pode ser, não se trata de, pode ser até de denúncia caluniosa, mas pode-se tratar de um crime de difamação, na medida em que não é dirigida diretamente à pessoa do Presidente, na cara do Presidente, mas é dirigida às redes sociais, isto é, a todas as pessoas. Neste caso, a lei qualifica como difamação e até agravada por ser veiculada publicamente. Neste caso, Josimar, pode ser uma arma de dois bicos, gravíssima, para o próprio Silva Cravide. O melhor que ele tinha a fazer não é nem fazer-se de morto, nem armar-se de vítima. O melhor que ele teria a fazer era apresentar a admissão dele e ponto final. Bom, porquê é que pode ser uma arma de dois gumes? Porque, indistintamente do Ministério Público não poder investigar o Silva Cravide, tem que mandar para o Conselho, como nós já vimos. Os visados, os Oscar Medeiros e o Algério, podem requerer aquilo que a lei lhes dá como arguídos, que é a prova da verdade dos factos. E o que é que acontece? Podem intimar Silva Cravide, e aí ele já não se pode negar, não pode escudar-se na figura de ser Presidente Supremo ou de ser juiz conselheiro, a ter que prestar factos sobre a prova da verdade dos factos. Portanto, ele está apanhado. Eu não vou classificar e nem vou adjetivar. Eu tenho o direito, como qualquer outro cidadão, de dizer eu vou participar ao Ministério Público. Mas isso é uma arma que se pode virar. É um tiro na cabeça. Não é só um tiro nos pés, é um tiro na cabeça. Porque o direito que a lei confere ao Algério e o direito que a lei confere ao Oscar Medeiros, ou a nós, RSTP, que ele pode estender a crítica, porque estamos a falar de um assunto público, ele pode entender-se ofendido, dá-nos o direito de dizer tão simplesmente como isso. Eu quero provar a verdade dos factos. Portanto, chame-se cá o Silva Cravide, chame-se cá a mãe do menor, chame-se cá as redes sociais. Está a perceber onde é que eu quero chegar? Portanto, o Ministério Público tem ampla liberdade que Silva Cravide lhe concede quando ele, efetivamente, denuncia e quer perseguição criminal. Obrigado, Carlos Semedo. Para já, a Arzemiro dos Prazeres, com estas notas de Carlos Semedo também, que comentários, como é que está a acompanhar esta situação e como é que vê para o caminho, para o rumo que se tem desenrolado neste processo? A minha apreciação em relação a isso é que acho que há um afoitismo, se pode utilizar esse adjetivo, demasiado em torno do assunto, em se querer encontrar um culpado rapidamente, sem se deixar que as instituições apropriadas possam tomar conta do caso. E aí eu acho, e para o próprio bem do juiz Cravide, que as coisas têm que ir até seus últimas consequências. Portanto, acho muito bom o ex-juiz Amaro Vaz, GG, fez uma denúncia pública com qualquer cidadão, está no seu direito, e por isso deve ter provas que possam abalizar essa denúncia. O Oscar Madeira fez o seu papel de repórter, etc. Só nas redes sociais, os queridos, um termo que se apelida, soldados da internet, fazem muito bem escapulizar esse assunto, mas tem que ter-se algum cuidado. Há sempre a presunção da inocência. Portanto, a gente não pode querer, nas nossas discussões, encontrar logo o culpado. Até porque, e agora, pelo que já foi dado a ver, já começa a haver muita gente do outro lado. Inicialmente era todo mundo, agora já começa a haver gente que defende o juiz Cravide, a partir do momento em que a própria vítima veio declarar que não tem nada de verdade naquilo que foi tido como denúncia. Mas acho muito bom que aquilo que o Procurador-Geral da República fez, mandou todo o procedimento, todo o dossiê para o Conselho de Magistratura Judicial, para que realmente se possa investigar
é para o próprio interesse do juiz Cravide que se faça a investigação. Só assim ele pode provar a sua eventual inocência. Só assim ele pode... E se não fizer e se bloquear o processo, é que o próprio Ministério Público também diz, e aliás sabe-se, nós já noticiamos várias vezes denúncias, queixas apresentadas contra juízes, porque nós estamos aqui a focar no Silva Cravide enquanto presidente do Supremo Tribunal de Justiça, mas como disse aqui o Carlos Semedo, a lei diz que todos os processos contra juízes, não só juízes juízes do Tribunal Judicial, mas, ou seja, não só magistrados judiciais, mas também, no caso do Ministério Público, teria que ir ao Procurador-Geral da República. Mas o que eu quero sublinhar é que o Ministério Público diz que das várias participações ou queixas que recebeu contra juízes, tem enviado para o Conselho Superior de Magistratura e parece que aquilo não tem tido seguimento. E se acontecer desta vez perante esta denúncia, que leitura se pode fazer, Arzemiro? Não acredito, Josemar. O interesse tornou-se tão amplo a nível nacional, inclusive com a interferência do próprio Presidente da República, que dessa vez não há como sequer se encontrar uma forma de escamotear o andamento lógico do processo. Eu acho que para todo interesse, o próprio juiz-presidente Silva terá todo o interesse que a coisa se vá, porque ele só assim é que ele pode provar a inocência. Por mais que ele queira falar, ou não queira falar, ou não disse, ou que venha seu diretor do gabinete, a grande opinião pública que existe é no sentido de que ele já é culpado. Portanto, ele só tem que provar isso. A única forma de prová-lo é em juízo. Mas, por incrível que pareça, há umas coisas, não sei se são coincidências ou não, pode até ser, não sei se um dia a gente vai discutir isso, mas, por incrível que pareça, isso acontece agora ao juiz Cravide quando ele tem sob sua júdice um processo extremamente importante por decidir e que interessa a todos nós santomenses, que, aliás, é sempre fruto das querelas políticas de Santo Tomé, a Rosema. Portanto, é muita coincidência nisso. Por isso é muito bom que isso seja escapilizado ao mais ínfimo detalhe, que vai ser o fim de todas as consequências para se provar que realmente, se há alguma coisa que não seja verdade, se há uma cabala política por trás disso, ou se realmente o juiz Cravide é culpado e então tenha que ser julgado pelo crime que cometeu. Portanto, eu sou pela sequência total. Não pode haver entraves nenhuns nesse sentido. Aliás, a comunicação social, a RSTP está aí, a própria RDP África que lançou publicamente o assunto, tem que ser vigilante no sentido de que o processo se vá, para dar a possibilidade a quem é visado, a quem é atacado, a quem está a ser vilipendiado nas redes sociais, principalmente, de se defender e poder provar que, afinal, o que está a acontecer não tem nada de verdade. Mas eu não sei, só o doutor Carlos Semedo pode nos ajudar. Geralmente, quando está-se num processo de investigação, e o nosso país, infelizmente, carece muito desse tipo de provas. As provas forenses, um processo que já decorreu há mais de 18 anos, tinha que haver possibilidade de ter-se impressões digitais ou outras, ou vaginas, não sei, que pudessem vir colaborar como prova no processo. Porque para o juiz Cravide, ele já tem uma prova a seu favor, ele já tem uma das provas a seu favor, que é o próprio enunciado da própria vítima. Quando, geralmente, e é um caso inédito, nesses casos de abuso sexual, as provas contra o ofendido são muito claras, porque a principal prova é da vítima. É a vítima que vem denunciar. Este senhor fez-me isso, assim, assim. Os pais vêm corroborar, assim, senhor. Os vizinhos vêm dizer isso. São provas factuais. Então, raramente, o atingido, o que é denunciado, ele tem como escapatória. O que não parece ser esse o caso. A pessoa que é o cerne da questão já veio dizer publicamente que isso nunca aconteceu, ou que quando aconteceu, ela já era maior de idade e começou a viver maritalmente, para 10 anos, viveu de uma forma ou outra maritalmente com o juiz. Portanto, quando ela fosse chamada perante os juízes na colheita dos factos e das provas, o juiz Cravide terá uma prova muito forte a seu favor. O que era necessário para a parte denunciante era ter comprovações forenses, em Santo Tomé isso não é possível, para se poder constituir ou poder-se confrontar
a própria vítima dizer, atenção, você está a mentir, porque aqui eu tenho essas provas forensiais que dizem que não. Que isto, a data tal, você não tinha 18 anos. Portanto, é uma situação extremamente imbróglia, se assim se pode dizer, mas que será apaixonante de seguir, hein? Será apaixonante de seguir e ver-se até que ponto isso se poderá fazer. Mas o que eu acho, e deve-se acautelar as pessoas que estão dando opiniões em relação a isso, é que não se façam julgamentos precipitados. E o Liberato, eu digo isso porque o Liberato, há 15 dias atrás, disse uma coisa que eu já tinha contado 2 anos atrás. É muito fácil acusar as pessoas. Eu fui acusado, denunciado por 2 vezes, em 2 processos, e que era inocente, pelo Ministério Público, fui investigado, e o próprio Ministério Público não levou avante, porque chegou à conclusão que era mentira. Portanto, nem sequer fui arguído. E alguém soube disso? Não, até hoje nas redes sociais continuam a falar. Porque o Bano, o Bano comeu dinheiro de Zona Franca, o Bano vendeu os barcos de setembro, o Bano fez isso. E quando o Ministério Público provou que era tudo falso, mas ninguém veio dizer nada. Portanto, os julgamentos que acontecem previamente fazem muito mal às pessoas. Fazem muito mal às pessoas. Por exemplo, agora, mesmo nesse próprio caso, o doutor Rogério Amado Vaz, no afã de credibilizar, e tem todo o seu direito de credibilizar a denúncia que fez, tomou-me a mim, e pôs-me a mim, a resumir os prazeres, no processo. Porque ele terá dito, eu não vi, alguém disse-me, que numa das suas lives, ele disse que o próprio Silva Cravido teve isso para desqualificar, digamos, do ponto de vista moral, o juiz, de que o juiz Cravido estivera no aniversário meu, no 50º aniversário, numa festa que eu dei, e que ele esteve presente quando ele tinha sido o juiz que me julgou. Uma mentira. Eu nunca fui julgado, nunca fui arguido. Todos os processos que vieram sobre os juízes prazeres foram ao Ministério Público e morreram no Ministério Público. Eles fizeram as investigações e provaram que não era nada e arquivaram o processo. Portanto, é só para vocês verem que não vale a pena a gente estar a fazer, como é que é dizer isso, julgamentos apressados, sem que as autoridades competentes para o efeito façam. Deixemos que a coisa siga. E já foi muito bom aquilo que o Ministério Público fez, apresentar a coisa ao Ministério Público, ao Conselho de Magistratura Judicial, para que eles agora consigam escolher. E, obviamente, o juiz é logo impedido. O juiz, como disse o doutor Carlos Medo, o juiz tem que ser logo impedido, ele mais o representante dos funcionários magistrados judiciais, para que se dê a abertura suficiente para que essa gente possa levar o processo até o final. E nós vamos todos de olho. Eu acho que é isso. Artemiro, deixa-me perguntar-lhe também como é que viu agora este posicionamento do Presidente da República, a forma como o faz, e aproveitando este momento para anunciar que vai realizar um Conselho de Estado precisamente sobre o setor da justiça. Que leitura faz também desta parte da coisa? Eu entendi o posicionamento do Presidente da República na perspectiva da presunção de inocência, que é aquilo que eu estava a dizer. Tem-se que investigar para que dê-se possibilidade ao acusado, o que está sendo julgado agora na praça pública, de se defender. Portanto, só assim é que ele pode se defender. Não vale a pena ele vir dar entrevista à RTP África, dizer, não, os juízes, não vale a pena. Ele é um homem de Estado. Ele não pode fazer isso. E fez-lo muito bem, fazer com que seja o seu diretor de gabinete a fazê-lo. Ele tem que responder em juízo. E para o fazer em juízo, para provar a sua inocência. Eu creio que é nessa perspectiva que o Presidente disse. Tem-se que dar todas as possibilidades judiciais, todas, mas todas mesmo, e aí ele vai ser o primeiro a conferir, para que realmente haja um julgamento, um processo instrutório rápido, tem que ser urgente, porque a lei assim o diz, tem que ser urgente, mas que dê possibilidade de que se possa tirar a verdade dos fatos. Outro assunto, quando ele diz o Conselho de Estado, acho muito bom, até porque, e há mais, ele diz até mais, que nesse processo de modernização da legislação sobre a justiça, que se esclareça ou se clarifique esse aspecto. Há realmente, como diz o Código de Processo Especial, o foro especial, e há formas de processo para conduzir quando um juiz prevarica. Mas há que ser muito mais claro. Para além do Presidente da República, está bem explícito na nossa Constituição, tem-se que encontrar uma forma, em todo esse pacote judicial, de se
poder encontrar uma forma de que não haja mais imbróglios. Se um presidente do Tribunal Supremo cometeu alguma arbitrariedade, tinha que ter alguma câmara especial imediatamente abaixo, ao lado do Conselho Superior de Magistratura Judicial, que tomasse logo em seguida o processo. De maneira nenhuma que a gente ficasse nessa indecisão. Será? Eu não posso e tal. Portanto, é isso que o presidente disse. Há que aclarar esse aspecto, e uma vez que temos um pacote todo ele para legislar e tornar as coisas muito mais abrangentes e muito mais perceptíveis, que se o faça. Acho muito bem que ele leve isso ao Conselho de Estado. Obrigado, Artemiro dos Prazeres. Liberato Muniz, qual a sua leitura, qual o seu posicionamento sobre esta polêmica toda? O jogo que o Dr. Carlos Semedo deu-nos uma lição daquilo que nós estávamos à espera e acrescentou um ponto que eu julgo também que poderá ser de grande importância. Nesse sentido, o que eu julgo é o seguinte: primeiramente, é que o Presidente da República respondeu talvez a uma questão que eu próprio levantei, que é a responsabilidade social dessas instituições. Existe um problema grave e é preciso que se acalme toda a população, garantindo que esses problemas vão ser resolvidos. Eu acho que quando o Presidente fala, ele tenta transmitir precisamente essa ideia. Isso por quê? Porque, como diz o Asemiro, há a presunção de inocência e há o bom nome das pessoas. E quando quem está neste processo, por inerência, é o presidente do Supremo Tribunal, e diz bem o Dr. Carlos Semedo, que faz parte do quarto poder, é aquilo que nós temos em São Tomé e Príncipe, que tem que ser exemplo. Então, o Dr. Carlos Semedo diz mais uma coisa, que é a seguinte: esse processo tem que ser urgente. Urgente por quê? Porque nós não podemos conviver normalmente com um presidente, ou um primeiro-ministro, ou um ministro, ou um presidente da Assembleia da República acusado de casos graves e que se prolongam pelo tempo. Por quê? Porque nós temos um país, ainda por cima São Tomé e Príncipe, que depende mais que 90% da ajuda externa, então temos uma imagem a defender e temos que dar exemplo. Então, nesse contexto, eu julgo que este caso torna-se um caso simples. Tem que ser resolvido e tem que se encontrar rapidamente os mecanismos para que isso seja esclarecido. Porque eu julgo que não se pode ter um presidente do Supremo Tribunal ou de outra qualquer instituição acusado de coisas que todos os dias há pessoas na praça pública a dizer que se fez e que não se fez e ninguém tem nenhuma prova factual. Então, eu julgo que é urgente que isso se resolva para o bem de São Tomé e Príncipe, mas, sobretudo, para o bom nome do presidente do Supremo Tribunal e do próprio Supremo Tribunal, porque é um órgão da justiça que é o maior pilar da democracia em qualquer Estado democrático, e não podemos conviver de maneira nenhuma com isso. Nesse contexto, eu julgo que o problema está praticamente esclarecido. O que tem que acontecer agora é a resolução dos casos. Existem queixas. O Rogério Amado Vaz apresentou duas queixas, uma que ele disse que aconteceu há 18 ou 20 anos, outra que ele disse que começou agora. Como? Duas denúncias. Disse queixa. Sim, duas denúncias, uma que ele disse que começou, que aconteceu há 20 anos, outra parecida, e outra que é de 2021-22. Então, pelo Código Penal, nós temos um enquadramento tanto para um como para o outro. Mas é preciso que se esclareça de uma vez por todas para que a gente saiba efetivamente o que é. Eu tenho dito sempre, não deve haver perdão para ninguém, independentemente dos cargos que eles ocupam. Mas nós não podemos achincalhar o nome das pessoas na praça pública sem termos provas. Por isso, como diz bem, é preciso que haja talvez uma revisão das normas e das leis, porque, efetivamente, se eu tenho um processo grave contra um magistrado do Ministério Público ou contra um magistrado ou um juiz do Supremo Tribunal, ele tem que ser discutido por eles próprios. Então tem que se encontrar um fórum rápido. Até porque fica mau exemplo, muito mau exemplo, quando se vem dizer que muitos casos denunciados em relação aos juízes do magistrado, do Ministério Público ou dos tribunais, que não se dá andamento. Então, quando é um qualquer
há andamento rapidamente e para outros não há? Não, tem que encontrar fórum próprio e isso tem que ser, diz bem o Dr. Casimiro, tem que ser urgente para que se possa resolver e esclarecer o problema. É bom para o próprio Silva Gomes Cravide, independentemente de ser ele ou outro qualquer. É isso que tem que acontecer, é isso que eu espero que aconteça rapidamente, e devo felicitar o Presidente da República em ter encontrado um momento como este para dizer, não, eu estou atento, o problema vai se resolver, vamos acreditar nas instituições, que é isso que nós precisamos com urgência em São Tomé e Príncipe. Mas, seja lá quem for, se pecou, tem que ser enquadrado no rigor da lei. Se também quem denunciou, seja uma denúncia falsa, tem que ser enquadrado no rigor da lei e todos temos que saber efetivamente o que aconteceu. Senão, vamos dar aso para que futuramente mais coisas dessas aconteçam e não tenha solução e nós continuamos na mesma, a afundar cada vez mais um pouco mais São Tomé e Príncipe, o que é muito mau. Liberado Muniz, o Presidente da República, na sua declaração, disse que havendo este bloqueio no Conselho Superior da Magistratura ou por parte da Procuradoria para investigar esta questão, há outra instituição que pode assumir a coisa, diz qualquer coisa semelhante, e há quem esteja a interpretar que o Presidente estaria a sugerir a intervenção da Assembleia Nacional neste processo. Qual é que foi a sua leitura, o que é que entendeu, ou o que é que acha desta declaração do Presidente? Dr. Paulo Semedo, ele diz que existe mecanismo dentro do próprio tribunal, dentro da própria lei, para que isso se resolva. O problema, muitas vezes, que dá a entender é que as pessoas não querem resolver o problema e querem passar para outros. Não, cada um tem a sua competência e se existem efetivamente esses dados, a pessoa que, se não houver, a pessoa que vem fazer o contraditório com o juiz Carlos Semedo, que é a pessoa que entende mais direito do que eu, de modo a que isso fique esclarecido. Porque há parâmetros para tudo. Então, vamos resolver passo a passo. Se se tem que resolver agora, vai-se ver agora, por exemplo, o Asmiro diz, isso pode ter a ver com cerveja Rosema. Isso para mim já não é novidade. A Rosema é sempre de quem está no poder e não é de hoje. E não vem cá ninguém dar lição de moral. Tem acontecido consecutivamente. Quem está no governo toma Rosema. Então, isso é um problema que lá se terá que resolver. Mas neste caso concreto, está um nome em jogo, está uma instituição em jogo, porque é o presidente do Supremo Tribunal, e se efetivamente há mecanismos dentro do Conselho Superior de Magistratura, tirando uns e dando poderes aos outros para poder resolver, então que se resolva. Então, eu julgo que é bom haver efetivamente essa reunião com o Conselho de Estado, porque lá estará de certeza o Procurador da República e estará o Presidente do Supremo Tribunal, os primeiros ministros por aí fora, e terão dado de certeza argumentos bastantes com o documento à frente para saber como é que se resolve. Carlos Semedo, sim, mas eu perguntava-lhe também, Carlos Semedo, o Presidente veio publicamente dizer que, no fundo, questionou, ou se não, o Procurador-Geral da República foi lá à presidência, certamente, lhe informar ou lhe esclarecer sobre esta situação, da possibilidade ou não de investigar esta denúncia. Isto é aceitável juridicamente em termos de relações entre os poderes ou da separação de poderes? É aceitável que o Procurador-Geral da República dê estes esclarecimentos ao Presidente da República ou o Presidente da República pedir este esclarecimento ao Procurador-Geral da República? Vamos lá. Há vários assuntos que foram aqui abordados e que convém ser precisamente precisos e claros e esclarecer. Pegando nesta última, sim, é aceitável, porque Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, pode dirigir-se particularmente a qualquer órgão, organismo ou até cidadão, no sentido de o convocar para a Presidência da República, no sentido de esclarecer. Ele não convoca só os partidos políticos, não convoca só o Conselho de Estado ou o Conselho de Defesa Nacional. A Constituição dá-lhe até o poder, Josimar, de convocar a Assembleia Nacional. Portanto, é um poder do Presidente. Portanto, dizer, Sua Excelência, sobre o seu gabinete, sobre o Procurador-Geral da República, desloque-se ao meu palácio, que eu quero que o senhor me informe. Aliás, ele pode fazer isso normalmente, porque a melhor autoridade para o informar é precisamente nestas circunstâncias o Procurador-Geral da República.
E não se esqueça que o Procurador-Geral da República é nomeado e exonerado pelo Presidente da República, portanto, a legitimidade do Procurador-Geral da República está agregada à legitimidade máxima que é a do Presidente da República. Portanto, esta última questão, sim, não há qualquer tipo de conflitos, até porque o Procurador-Geral da República não é um poder do Estado. O poder interdependente e independente é o Tribunal. O Procurador-Geral da República, como os advogados, não se esqueçam, a cabeça é de 3. Juízes, Procuradoria do Ministério Público e advogados. Bom, esta primeira questão está resolvida. A segunda questão é aquela que Liberato agora, nas suas próprias palavras, e Arsemiro também, dizem, e Josimar também, que pode parecer daquilo que o Procurador-Geral da República terá informado o Presidente da República. Não. Liberato Muniz, não há qualquer tipo de bloqueio e não, Liberato Muniz, não se necessita de qualquer outro órgão ou organismo, porque a lei é claríssima. Só quem não a leu, ou quem não a quer ler, como se faz em São Tomé, ou quem não se interessa de ler só para conspurcar, como diz Ban, e estou precisamente de acordo. Portanto, Josimar, ficamos claros. O Ministério Público não pode investigar, não tem competência, porque a lei dá um foro especial aos juízes. Mas ouça, só dá um foro especial aos juízes conselheiros, porque o juiz de primeira instância, não há juiz da relação, pode e deve ser julgado nos tribunais comuns, assim como qualquer delegado do Procurador da República ou Procurador da República. Só o Procurador-Geral da República ou os Procuradores adjuntos, nem estes têm foro especial. São, portanto, está a perceber, o único foro especial que existe. Os juízes também tinham foro especial em Portugal. Eu, como juiz, só podia ser julgado ou inquirido ou interrogado, por um juiz desembargador. Isto é, hierarquicamente superior a mim, embora não me desse ordens. Como não há juízes desembargadores em São Tomé e Príncipe, os juízes de primeira instância, qualquer juiz de primeira instância, é acusado e vai para julgamento por outro juiz e que a presença do Ministério Público. Só para terminar é o seguinte... Mas a questão de investigação, Carlos Semedo, porque há quem diga que para investigar juízes também o processo tem que começar a partir do Conselho Superior de Magistratura, qualquer juiz. Sim, não. Há aqui uma situação distinta. Espera. Os processos disciplinares contra qualquer juiz são da exclusiva competência do Conselho Superior. Imagine-se que há um juiz que diz: Carlos Semedo, tu és um bandido, sai fora da minha audiência. Eu não concordo com este juiz, se for advogado no exercício de funções, participo ao Conselho Superior e o Conselho Superior desencadeia o procedimento. Se houver um processo que eu me sinta injuriado ou insultado, para além de participar ao Conselho Superior, em matéria disciplinar, participa ao Ministério Público quanto ao crime particular. Quanto aos juízes conselheiros, Josimar, como já lhe disse, qualquer denúncia pública ou o Ministério Público transmite, sim, necessariamente ao Conselho Superior, cujo vice-presidente, porque o visado é um juiz conselheiro presidente, o vice-presidente assume legalmente todos os poderes e todas as competências e inicia a investigação. É o próprio juiz conselheiro designado pelo Conselho que dá a acusação e é o juiz conselheiro do Supremo Tribunal a quem for distribuído o processo que faz o julgamento. Aí sim, com a presença do magistrado do Ministério Público, Procurador-Geral da República. Só para terminar é o seguinte... Mas, Carlos Semedo, só para precisar mesmo, porque eu acho que pode estar a haver algum equívoco, o artigo 421 diz que a participação por qualquer crime praticado por juiz ou magistrado do Ministério Público será dirigida ao Presidente do Conselho Superior de Magistratura Judicial ou do Ministério Público, respectivamente, acompanhada de todos os documentos. Diz simplesmente juiz. Mas ouça, é isso que eu estava a clarificar consigo. Ouça. As participações têm todas que ser dirigidas ao Conselho Superior, ao Presidente do Conselho Superior da Magistratura. Todas. O artigo 400 diz muito bem. Mas nós estamos a falar de mecanismos de desencadeamento. Depois, há duas coisas separadas, porque não há juiz desembargador em São Tomé e Príncipe. Um procurador da República pode investigar um juiz. Percebeu a ideia? Não é? E esse juiz terá que ser julgado no Tribunal Comum. O caso do Monteiro, que já faleceu, pela violação da menor de 12 anos. Bom,
Portanto, poderá ser, mas nunca será o caso do Silva Carvide, que já é juiz conselheiro. Só há esse foro especialíssimo para o juiz conselheiro. Entendamos isso. E a última coisa, depois do Conselho Superior dos Magistrados Judiciais se ter pronunciado sobre a existência de provas seguras, como diz Bano, Erzimir, e como diz o Presidente da República, da presunção de inocência, sobre a veracidade dos factos, e se entender que eles são suficientemente graves para o decoro, para a dignidade ou para a ofensa da magistratura, então sim, Erzimiro não vai a julgamento junto do Supremo Tribunal, mas vai diretamente para a Assembleia Nacional, que é o único órgão competente para nomear e demitir juízes conselheiros. Está a perceber? É diferente, porque há várias garantias e há vários mecanismos de garantia para que as pessoas entendam. Não é? Pode haver uma condenação em audiência, e a audiência terá que ser no Supremo Tribunal de Justiça do juiz Silva Carvide, se houver provas para tal. Só que o juiz Silva Carvide ainda tem o direito de recorrer para o plenário, porque ele não pode ficar em desfavorecimento, porque o juiz da primeira instância não pode julgar. Está a perceber? É um mecanismo complicado, mas claro na minha cabeça, e penso que tenho deixado claro na cabeça das pessoas. Mas mesmo depois de condenado, imagine-se que se encontra uma pena de 3, de 4, ou pode ser absolvido, mas indistintamente de ser absolvido ou de ser condenado, sempre se entender o Conselho Superior que o decoro, a dignidade foi manchada, podem e devem comunicar à Assembleia Nacional, que é o único órgão do território que pode demitir um juiz conselheiro. Está claro isso? Mas esta demissão é sempre ou seja, o Conselho Superior solicitaria esta demissão, certo? Não precisa de solicitar. O Conselho Superior comunica os factos, dizendo assim, este senhor foi punido com a pena de, ou apesar, este senhor foi absolvido, isso é um processo distinto, mas pode haver processo disciplinar. E no âmbito do processo disciplinar, determinar que, de facto, os factos são de tal gravidade social que é insustentável a permanência desta pessoa, quer como Presidente Supremo, quer como juiz. Ouça, a Assembleia Nacional não pode demitir o Presidente Supremo. Ninguém pode demitir o Presidente Supremo, entenda isso. Podem demitir o juiz conselheiro. E ao demitir o juiz conselheiro, fica sem cargo o Presidente Supremo. Entenda isso. Porque não há processo contra o juiz Presidente Supremo. Não é? Obrigado, Carlos Medo. Arzimiro dos Prazeres, parece que tem aqui uma questão. Eu queria fazer uma pergunta ao doutor Carlos Medo, porque eu tenho uma posição, que se fosse eu o presidente do Supremo, a posição que tomaria. É possível um juiz do Supremo afastar-se temporariamente enquanto está sendo investigado e voltar para o seu cargo? Isso é possível, doutor Carlos Medo? Eu creio que não, doutor Arzimiro dos Prazeres. Embora, se a gravidade dos factos assim for, o próprio Conselho Superior deliberar. Agora, um juiz não tem a liberdade, está a perceber, Arzimiro? Porquê? Porque a carreira do juiz é perene, durante toda a sua vida, e só pode ser suspensa por factos de determinada gravidade, não por sua própria iniciativa. Embora o juiz possa dizer, eu quero gozar de uma licença ilimitada, uma licença sem vencimento, poderá dizer isso. Mas por estes factos não seria propriamente admissível. Sabe porquê, Arzimiro? Porque senão nós ficaríamos sem juízo supremo. Se fosse possível essa suspeição e essa suspensão, basta que diga, o juiz Samba fez isso, a juiz Eurídice fez aquilo, o juiz Leonel fez aquilo e ficaríamos sem juízes no Supremo Tribunal de Justiça. Percebeste? Portanto, não é possível até serem, como vocês todos dizem, e eu também estou de acordo, o que eu estou a dizer, não estou a violar a presunção de inocência, eu estou a descrever factos com os meus conhecimentos e, como diz Liberato, quem tiver outra versão poderemos vir debater até na rádio STP ou noutro sítio qualquer para chegarmos a uma conclusão mais apurada. Obrigado, Carlos Medo. Liberato Muniz. Eu só espero que este caso seja resolvido como deve ser e que não se encontre mecanismo na Assembleia de demissão e por aí fora. Porque eu julgo que o caso deve ser investigado para saber se há efetivamente razões bastante para levar ao julgamento ou não. Porque senão fica a ideia de que não sabemos efetivamente o que aconteceu e fica a ideia sempre política de resolução de problemas, o que é gravíssimo em São Tomé e Príncipe e tem acontecido muitas e muitas vezes e tem matado a nossa sociedade.
RSTP News, na sua rádio de São Tomé e Príncipe.